Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado aí da animação que a nossa diretora Marina colocou para a gente, para elucidar um pouco o tema que nós vamos trazer hoje para vocês, que aliás a Joana traz no livro Convites à Vida, que é o convite à prudência. É muito interessante, estando lendo, né, esse texto da Joana, duas ideias vieram à minha mente. Ela vai trazer um texto lindo aqui, como todos os demais. Mas enquanto eu li esse texto sobre prudência, eu fui pensando que esse texto também falava da ansiedade, da precipitação e da causa e efeito, de ação e reação. Tanto é assim que a Joana fala, numa das suas melhores colocações, a meu ver, nesse texto, ela diz: antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, colhe os resultados do ato. E aí ela ainda coloca que, agindo através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz, que escravize quem a praticou. Nós vamos ver então nesse texto, o convite, nessa frase, né? Nessa construção que a Joana faz. Ela falando que antes da ação, o homem está construindo. Ele é depositário de vários bens. Ele é depositário dos seus sentimentos, depositário dos seus pensamentos. E na medida em que ele age, ele passa a não dominar mais nem o seu sentimento e nem o seu pensamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com agir. Na verdade, nós espíritas sabemos que a gente tem que tomar cuidado com pensar, como sentir, porque são eles que definem quem nós somos. Emmanuel, num daquelas colocações pequeninas que ele traz, que tem o título de Definições, ele diz assim: o que sentes revela o rumo para onde te diriges. O que pensas te aponta o lugar em que te encontras. O que falas indica o que sabes. O que fazes mostra quem és. Nós somos este depositário. Nós somos depositários de bondade, nós somos depositários de inteligência, somos depositários de todas as conquistas que nós viemos amealhando e acumulando ao longo dos milênios. Mas somos também depositários das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos desajustes, dos nossos malfeitos, das nossas destruições. E quando Joana fala, então, desse convite à prudência, ela vem dizer que nós não devemos nos precipitar, que nós devemos ser prudentes no sentir, no pensar e no agir. Mas o que seria essa prudência? Que é virtude. Porque penso eu que todos estes convites que Joana traz para nós são virtudes. Virtudes que nós precisamos desabrochar em nós. Nós precisamos construir em nós. Por isso que ela fala de convite. E aí, pesquisando um pouquinho sobre prudência, eu sei que geralmente essa é a linha que a Júlia traça, mas eu achei muito interessante algumas colocações que uma autora chamada Olívia Brandão Melo Campelo traz. Eu li um texto dela, eu acredito que esse texto ela deve ter feito
na sua tese, eu não sei se para mestrado ou para doutorado, não consegui essa informação, eu busquei na internet, né? Eu só sei que ela é mestre e doutora em filosofia do direito, essa Olívia Brandão, mas eu gostei muito de algumas colocações dela, que condizem com aquilo que Joana traz nesse texto 43 do livro Convites à Vida. Então diz Olívia que prudente é aquele que examina de maneira cautelosa e atenta as circunstâncias nas quais ele precisa tomar alguma decisão. E aí vale a pena a gente falar, pensar, relembrar que a gente toma decisão a todo instante. Nós escolhemos a todo momento. Não tem essa de, não, eu não quero escolher nada. Não, você escolhe não escolher nada. Nós assumimos uma posição. E é inevitável que assim seja. Mesmo que a gente queira, por exemplo, permanecer em cima do muro, você toma a decisão de permanecer em cima do muro. Mesmo quando a gente não quer nem pender para um lado, nem pender para o outro, e a gente adota ser morno, apesar do alerta de Jesus para que não fôssemos mornos, é uma decisão que nós estamos tomando. E acerca das nossas decisões e das nossas escolhas, nós sempre vamos responder por elas. Decisões positivas ou negativas. Nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas no campo do bem, seremos responsáveis pelas nossas escolhas quando elas prejudiquem algo, alguém, a coletividade, e nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas quando deixamos de fazer o bem. E surge então o mal dessa ausência de bem que nós deixamos de praticar. Ou seja, a todo instante. A partir do momento que o princípio inteligente, já espírito em trânsito no reino animal, ele inicia a sua peregrinação no reino hominal, como homens primitivos ainda, nosso espírito responde pelas escolhas. Mesmo como crianças espirituais, nós respondemos pelas escolhas. É claro que quanto mais imaturos, mais orientação, mais auxílio nós temos, mas mesmo assim não deixamos de responder, porque nós estamos em aprendizado. E o aprendizado é justamente para isso, para que nós aprendamos a ter responsabilidade. Então a Olívia fala dessa prudência, dessa cautela e dessa atenção diante daquilo que presenciamos no mundo físico, diante daquilo que lemos, daquilo que chega aos nossos olhares, aos nossos ouvidos, de pessoas que nos são queridas ou de pessoas que nos são desconhecidas. É esse examinar atento para que nós possamos escolher. Escolher até mesmo se a gente concorda ou não com aquilo que estamos vendo, lendo, ouvindo, estudando. E a Olívia ainda fala que prudência é ação ponderada, pensada, discutida, examinada, ou seja, decidida. Então vocês vejam que prudência não tem nada a ver com inércia, com negativa, né? A gente viu, por exemplo, na imagem que a Marina passou antes, né? Naquela brincadeirinha. Vocês acham que o primeiro animal ele foi prudente ou não? Quer dizer, ele achava que era um jacaré e, no entanto, ele foi pisar em cima. Não foi prudente. Ele pode ter sido precipitado, não pode? E justamente a Joana alerta-nos para isso. As nossas escolhas no campo da precipitação, muitas vezes no campo do nervosismo, quando nós ainda não temos educadas as nossas emoções, e definitivamente nós não estamos educados emocionalmente ainda. Eu acho que essa ainda é uma conquista nossa para um terceiro milênio. Nós estamos em aprendizado. Muito mal, nós já conseguimos conter um pouco da nossa violência física e alguma coisa da violência verbal, mas falar que nós somos educados emocionalmente, eu quero crer que ainda não. Mas a Sandra pode me corrigir depois.
ela é que é expert nesse campo das emoções. Eu sou só uma palpiteira, porque tudo aquilo que eu leio, eu costumo meditar e colocar no campo da minha vivência, desse olhar que eu procuro ter ao meu redor. Mas a Olivia também fala no seu texto, esse texto que eu vi na internet chama A Prudência Aristotélica. A Olivia coloca que prudência é uma virtude intelectual, intrinsecamente dependente da virtude moral e vice-versa. Ou seja, para a Olivia, aquele que é prudente, ele é moralmente equilibrado. E aquele que é moralmente equilibrado é prudente. Por isso que ela é uma virtude. Nós podemos aqui afirmar categoricamente, porque eu concordo nisso com a Olivia, que todos os anjos são prudentes. Os espíritos benfeitores, os espíritos superiores, eles praticam muito mais prudência. Nós estamos, às vezes, prudentes. E, às vezes, imprudentes. Agimos, muitas vezes, de forma meditada, de forma pensada e cuidadosa, mas, muitas vezes, ainda agimos na explosão. Reagimos. Quando, na verdade, todo o convite do Evangelho é para uma ação. Ação para o bem. Isso é muito significativo. A Olivia diz que apenas sendo prudente, alguém pode desejar devidamente e realizar plenamente esse desejo pelo bom. Olha só. Para que você realize que seja bom, que seja bem, você tem que ter essa característica da prudência. Ela ainda fala mais, ela fala que prudente é o virtuoso moral, pois tem seus desejos, sentimentos e razão prática aperfeiçoados, ou seja, ele ainda tem, porque nós permaneceremos tendo a vontade. E a nossa vontade é essencial na execução das nossas tarefas que nós elegemos como necessárias na seara do Cristo. Nós nunca seremos robóticos. Não há um Deus manipulador como se nós fôssemos simples marionetes. E ao evoluirmos, ao alcançarmos a angelitude, nós não seremos marionetes aperfeiçoadas do Pai. Não, a nossa vontade sempre vai existir. Só que essa vontade aperfeiçoada nossa é una, será una com o Pai. É quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. Ele não estava dizendo que ele era Deus, porque em várias outras passagens ele fez questão de frisar que ele não era o Pai. Bom não, somente o Pai é bom. Mestre eu sou. Então, em várias outras colocações, nós vamos perceber colocações de Jesus sobre o Pai, que para nós espíritas é essa causa primária, força suprema, inteligência suprema, amor infinito, justiça absoluta. Vocês podem fazer a definição que vocês quiserem, mental e no coração. O importante é que o nosso aprendizado com o Espírito sempre vai requerer a vontade. Eu quero sair daqui, eu quero ir para onde? Eu quero permanecer sendo o homem velho, quero até retroagir, voltar às minhas velhas atitudes, ao meu egoísmo, a minha rudeza, as minhas explosões, às vezes as minhas grosserias e injustiças, ou eu não quero mais ser esse homem velho. Eu quero fazer diferente. Eu preciso da vontade. Continua a Olivia dizendo, não é possível ser bom sem prudência, nem prudente sem virtude moral. A virtude moral aperfeiçoa a nossa capacidade de desejar e os nossos sentimentos. Olha só, ela diz aqui o que o Espiritismo vem falando. E a gente nem sabe se ela é espírita, porque isso aqui é uma tese
dentro da filosofia, no campo do direito. Olha a beleza disso, olha a beleza do que ela está dizendo, que tem consonância com tudo aquilo que os espíritos nos apresentam. Ela diz que o avanço moral da criatura aperfeiçoa o desejo e os sentimentos. Na medida em que nós vamos nos tornando espíritos melhores, mais avançados em intelecto e moralmente, os nossos desejos, os nossos sentimentos estão em consonância com esse aperfeiçoamento. A prudência aperfeiçoa a nossa capacidade deliberativa, nossa capacidade de escolher em vista do que seria a felicidade geral. Bonito isso, né? E ela fala ainda que fazer um julgamento prudente é penetrar em si mesmo, com uma razão mais tendente ao razoável do que ao racional. O que vale dizer, gente? Que prudência é análise, mas não é análise só racional. Leve em consideração o bom senso, equilíbrio, harmonia pessoal. E ela finaliza dizendo no seu texto: é vivendo num mundo impreciso, não lhe impor a justiça excessivamente radical dos números, é ser homem e ter pensamentos humanos. O que seria ser homem e ter pensamentos humanos? Penso eu que ela quis dizer que é ser homem, não animal. É ser homem solidário, justo, respeitoso, equilibrado, harmônico, e não animal egoísta, cruel, violento, arrogante. A Joana vem dizer que a palavra, quando ela não é pronunciada, ela é patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada, quer dizer, depois que nós falamos, pode converter-se, quando dita sob impropérios, em látego, que volta a punir o irresponsável que a libera. Então, mais uma vez, eu ainda vou além. Joana fala da palavra, mas nós sabemos que somos responsáveis também pelos pensamentos. Os pensamentos que emitimos. E somos responsáveis em relação, principalmente a nós, em relação aos sentimentos. Porque os nossos sentimentos podem nos adoecer. Então, que nós possamos, e esse é o convite de Joana, pensar de forma prudente. Sentir de forma prudente. Agir de forma prudente. Refletindo. Ouvindo atentamente, para que possamos decidir acertadamente sobre tudo aquilo que nos surge na vida, que não é só essa vida material, é essa vida plena que todos nós espíritos possuímos. Eu vou chamar então a Júlia agora, que a Júlia venha trazer então um pouco dos seus ensinamentos. Obrigada, Cris. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais um domingo, né? O que é de alegria para nós todos, sem dúvidas, né? Porque podemos estar aqui reunidos em nome do Pai e refletindo a respeito dos convites que nos faz. E hoje o convite, como Cristiane já disse, é que a gente reflita a respeito desta virtude, que é a prudência. Daí, eu vou começar trazendo assim, o que é o oposto da prudência?
O que é o contrário da prudência? É a impulsividade. O sujeito prudente, ele não age por impulso. Cristiane deixou isso bem claro, né? Agora, por que que nós ainda agimos assim? Por que que nós ainda não desenvolvemos a virtude da prudência tal como, né, seria o desejável? Porque nós temos ainda, na nossa natureza, as raízes animais. E a impulsividade é uma característica, é uma herança da animalidade em nós. Quem trabalha isso de uma maneira muito assertiva é o médium Francisco do Espírito Santo Neto, por intermédio do espírito do Hamed, num livro maravilhoso chamado Estamos Prontos. Nesse livro, o Hamed tece as suas análises, as comparações entre os primatas. Ele usa muitos exemplos dos bonobos e o ser humano, mostrando que nós não estamos ainda tão distintos desses nossos antepassados como pensamos que já conseguimos estar, né? De maneira geral, o ser humano tem dificuldade em lidar com isso. O ser humano tem dificuldade em considerar que possui ainda essas características que têm essa origem, né, no animal. Mas nós não podemos ignorar isso, porque tudo aquilo que você ignora, né, que você deixa de lado, não te leva a pensar. Tudo que você não te permite refletir, não leva você a aprender. Então, é importante que a gente compreenda, porque o Espiritismo já nos ensinou isso, né? Os espíritos já nos deram essa informação, que é muito lógica, né? Que no nosso processo evolutivo, nós fomos passando por estágios, digamos assim. Então, nós temos ainda uma base instintiva muito grande. Agimos ainda muito por instinto. Com o nosso progresso espiritual, nós fomos suplantando, digamos assim, né? Substituindo muitos daqueles instintos por emoções. Mas emoções ainda são muito traiçoeiras, porque as emoções, elas também têm uma força muito grande, causam um impacto muito grande, né? Nós somos movidos ainda, né, por muitas emoções negativas, deturpadas. Então, os espíritos nos dizem que nós estamos evoluindo, o que nós precisamos fazer é chegar ao nível do sentimento. O sentimento é um nível mais elevado do que você vibrar apenas, né, ou responder à vida no campo das emoções. Então, instinto, emoção, sentimento. Mas, como eu disse, nós ainda vivemos com uma base instintiva muito grande. E a impulsividade, essa resposta imediata, essa resposta sem pensar, é característica, né, dessa base instintiva que ainda reside em nós. É muito interessante a gente observar isso na criança. A criança pequena, né? Ela não controla seus impulsos. Ela age sem pensar. E nós achamos isso natural, porque é uma criança é um espírito que está reencarnando, que está ainda aprendendo a se comportar, porque nós sabemos que cada encarnação é uma oportunidade de aprendizagem. Então, nós observamos isso. As crianças agem assim, agem por impulso, tomam, né, as decisões que podem tomar desta maneira. Mas o homem maduro, não. O homem maduro, né,
ele já deve ter adquirido autocontrole. Então, o que caracteriza a maturidade no ser humano é essa capacidade de autocontrole, de se autocontrolar, né? De identificar em si o que está levando a esse pensamento, a essa conduta, a essa ação, né? Nós temos essa capacidade, nós, adultos, por quê? Porque o nosso pensamento, né, a partir de uma certa idade, segundo as pesquisas da epistemologia genética, já é um pensamento lógico formal. Então, nós temos o poder da dedução. Nós podemos pensar, compreender o que está acontecendo e encontrar uma resposta melhor para aquela situação que a vida nos oferece, né? Então, como é que nós podemos pensar isso? Como é que nós podemos compreender esse descontrole que muitas vezes nós observamos naqueles com os quais convivemos? Nós também agimos desta maneira, né? Muitas vezes nós percebemos que agimos assim por impulso, sem controle, de uma forma infantil, imatura, né? Por quê? Porque ainda somos espíritos em evolução. E por causa disso, no estágio em que nós nos encontramos, né, nós ainda temos uma certa dificuldade de manter esse domínio sobre os instintos que residem em nós, né? E por isso, gente, é que é importante o processo educativo. Porque o pensamento que eu estou trazendo para vocês é esse: nós reencarnamos e, enquanto estamos nesse estágio da infância, né, agimos com impulso, os instintos estão ainda dominando, mas vamos crescendo, vamos adquirindo maturidade, a inteligência se desenvolve, né, no caminho da lógica dedutiva, o que faz com que aquela inteligência mais rudimentar que acompanhou o ser humano nas suas origens e está presente na criança quando reencarna, aquela inteligência rudimentar é uma inteligência que tem pouco controle, né? Mas, quando a gente adquire esse estágio de uma inteligência mais elaborada, aí nós podemos aliar as nossas condutas, as nossas escolhas, as decisões que tomamos na vida, à vontade e à nossa deliberação. É o que Cristiane trouxe muito bem, né? Nós temos a capacidade de escolha, é o livre-arbítrio. Quando você amadurece, você passa por essa situação de poder decidir, escolher, né, tomar o caminho da sua vida e controlar os seus impulsos. E daí, gente, o que a gente pode deduzir é que esse comportamento prudente, esse controle da impulsividade, é adquirido na nossa vida como fruto do processo educativo. Faz parte da educação de cada ser humano desenvolver esse controle da impulsividade, né? Quer dizer, o processo educativo, ele precisa de colocar limites a essa base instintiva que nós ainda temos quando ingressamos na materialidade. É pelo processo educativo. O processo educativo vai interferir nessa nossa conduta. É também a cultura na qual a gente vive, né? Porque é muito interessante isso. Em determinadas culturas, nós temos aquela sociedade que é mais prudente, que é mais, né, pragmática. A gente vê isso muito nos ingleses, né? Os ingleses são mais contidos. Nós, brasileiros, não. Nós estamos aí botando bloco na rua, né?
é uma característica da nossa cultura. Precisamos compreender isso, né? Então, a educação, a cultura na qual nós vivemos e as experiências que conseguimos amealhar na nossa vida é que vão permitir que a gente possa desenvolver a prudência, porque prudência é algo a ser desenvolvido, né? E aí, como é que eu disse para vocês, né? O sujeito maduro é que pode controlar o impulso. Um dado relevante para que a gente possa pensar a respeito disso chama-se metacognição. Metacognição significa, assim, a compreensão que cada ser humano é capaz de ter dos seus próprios processos mentais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu trabalho com um programa de desenvolvimento das funções cognitivas, de estimulação cognitiva. Esse programa chama-se PEI. E junto com o programa, quando você faz a formação, você aprende critérios de mediação. O professor Reuven Foster, um psicólogo rumeno, criou o programa e criou a técnica de mediação. Nós somos mediadores naturais, porque o ser humano é um ser relacional, né? Então, nós estamos sempre mediando as nossas relações uns aos outros. Mas o professor Foster criou critérios para que a gente possa fazer isso intencionalmente e, a partir daí, desenvolver a metacognição. Então, quando você aprende a usar os tais critérios de mediação que ele criou, você também se automedia, porque você começa a compreender como é que você funciona, como é que é o seu processo. E daí eu quero dar o meu testemunho para vocês. Uma das coisas que em mim, particularmente, eu senti a maior diferença foi exatamente no controle da impulsividade. Eu sempre fui muito impulsiva, ainda o sou, mas de acordo, né, com o meu desenvolvimento pessoal, com as experiências que eu tive de conhecer, né, esse programa, meu processo educativo, hoje eu tenho, assim, muita percepção de quando eu estou iniciando uma ação impulsiva, né? E, para vocês terem uma ideia, o lema desse programa diz assim, o lema: um momento, deixe-me pensar. É muito interessante você ter um lema, porque o lema é um gatilho mental, né? Então, muitas vezes, quando eu me pego, porque já sou dotada de metacognição, quer dizer, já busco refletir a respeito dos meus processos mentais, então, muitas vezes, quando eu me pego, assim, no gatilho de agir por impulso, eu paro e digo, um momento, deixe-me pensar. Porque se você para pensar, a chance de você cometer um erro é muito menor do que quando você age por impulso. Quando você age por impulso, quando você não pensa antes de agir, né, a margem de erro, sem sombra de dúvidas, é muito grande, é muito maior. E aí, convém também que a gente pense no que está acontecendo conosco hoje, na atualidade. Nós vivemos num mundo que é um mundo midiático, é um mundo imediatista, nós somos bombardeados de informação, né, o tempo todo, imagens com movimento entram na nossa vida e na nossa mente, e essa aceleração, esse tempo, qual de vocês já não se pegou falando assim, mas o tempo está passando muito rápido, nós já estamos terminando fevereiro, daqui a pouco está no final do ano. A gente não fala isso? Porque é a sensação que a gente tem. Sensação de aceleração. É isso que... Esse é o momento que nós estamos vivendo. E aí, o que acontece? Essa sociedade midiática, imediatista, né, com uma temporalidade acelerada, leva às ações por impulso, né? Todo mundo quer chegar primeiro,
todo mundo quer mostrar o que está fazendo lá no Facebook ou no Instagram. Aconteceu aqui, você já postou ali. Né? Isso está fazendo parte do nosso dia a dia. E aí nós precisamos, né, de dar uma paradinha. Né? Sabe aquela paradinha para tomar um café, comer um pão de queijo, que o mineiro adora, né? Botar a prosa em dia, sem pressa, né? Isso é algo relevante no momento de hoje, né? Porque aí a gente acalma, a gente passa a lidar com a brandura, né? A calma, a paciência, né? São sinônimos da prudência, andam lado a lado com a prudência, né? Já a impulsividade distancia o homem da prudência. Então, nós precisamos fazer um movimento de resgate. Resgatar a calma, a paciência, né? Parar um pouquinho na correria do dia a dia, né? Porque nós esperamos paciência do mundo, viu, gente? Nós esperamos que o mundo seja prudente. Nós criticamos os imprudentes, mas precisamos pensar que o mundo também espera paciência e prudência de nós. Então, vamos lá tentar desenvolver essas virtudes, cada um em si. Agora eu vou chamar a minha amiga Sandra, né, para que ela possa continuar, com certeza, trazendo reflexões muito importantes e boas para a nossa noite de domingo. Boa noite. Eu devo dizer, Marina, que eu gostei muito da animação. Eu acredito que todos que puderam assisti-la gostaram também. Nossa diretora está ficando expert nessa direção de arte, né? Convite à prudência. Vamos lá. Gente, Nietzsche foi um grande filósofo alemão do século XIX e ele teve uma influência enorme em todo o pensamento ocidental. A obra mais conhecida dele chama Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é o personagem... Opa, caiu aqui. Alô? Acho que a internet da nossa amiga Sandra deu uma falha. Vamos aguardar mais um pouquinho. Nós tivemos uma chuva forte hoje, pode ser que tenha dado algum problema com ela nesse quesito. Aguardar mais um pouquinho, só para ver se ela consegue retornar. Se ela não conseguir, a gente vai dar continuidade ao papo, claro que não com o conteúdo dela. Voltou! Devolvo a Sandra para vocês, então. Ixi, pois é, caiu aqui a conexão, mas vamos começar então novamente, que a gente perdeu alguma coisa. Gente, eu estava dizendo que Nietzsche foi um grande filósofo alemão do século XIX que teve uma influência muito grande em todo o pensamento ocidental. A obra mais conhecida dele se chama Assim Falou Zaratustra. Zaratustra era o personagem principal, é o personagem principal desta obra. Esse personagem, Zaratustra, é um educador. Ele é um educador não por determinar regras, condutas, valores, leis, juízos, disciplinas. Ele é um educador pelo exercício de educar a si mesmo. E essa figura nos incita, ela nos estimula a pensar, a refletir na nossa própria educação, no nosso próprio aprimoramento. Um dos discursos de Zaratustra refere-se de uma forma bem interessante.
se refere às transformações experimentadas pelo ser humano durante sua trajetória de vida. Inclusive, eu queria dizer para vocês que esse texto de Zaratustra foi o texto que serviu de toda a inspiração para Jung desenvolver aquele conceito famoso dele de individuação. O que é a individuação que Jung fala? É aquele processo pelo qual, né, o ser humano busca desenvolver a consciência de si mesmo, integrando aqueles seus aspectos sombrios, iluminando a sua região de sombra. Então, eu vou lá, consigo entrar em contato com as minhas sombras, iluminar as minhas sombras e vou aos poucos me diferenciando do coletivo e vou me tornando, então, o ser que eu sou. Então, o que eu sou hoje é esse processo de individuação. Eu me separo desse coletivo e eu me torno o que eu sou hoje. Então, vamos voltar a Nietzsche. Nessa obra dele, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche sugere que o espírito humano comumente vivencia, ao longo da sua vida, 3 diferentes etapas de transformação, nas quais, primeiro, ele desenvolverá o autoconhecimento. Primeiro, o ser humano vai desenvolver o autoconhecimento, além de se apropriar da sua força, para ao final tornar-se quem ele realmente é. Então, primeiro o autoconhecimento, depois entrar em contato, se apropriar da sua força e depois se tornar quem ele realmente é. Então, como símbolo dessas 3 metamorfoses, né, Nietzsche utiliza 3 figuras. Isso é muito interessante. Então, quais são as 3 figuras que Nietzsche utiliza para exemplificar essas 3 metamorfoses que todos nós passamos? O camelo, o leão e a criança. Então, vamos ao primeiro, camelo. O camelo, ele usa o camelo para representar o ser que desenvolve o papel de carregar o peso do mundo, dispondo-se a servir de forma submissa, por ainda não ter vontade própria e nem tem consciência para tomar as próprias decisões. Ao carregar o peso da cobrança, dos problemas alheios, ele aprende que sofre justamente por tentar carregar o que não deveria, o que não lhe pertence. Então, essa é a fase que ele ilustra com a figura do camelo. Nessa fase, o ser humano tem a oportunidade, olha que bonito isso, gente. Nessa fase, o ser humano tem a oportunidade de desenvolver a humildade, caso ele aproveite esse aprendizado. Mas ele pode, igualmente, manter-se na acomodação e na subserviência, adotando uma postura escrava e de vítima, indefinidamente. Então, ele pode aproveitar esse aprendizado nessa fase de servidão, como camelo, né? Usando essa figura do camelo, ele pode aproveitar esse aprendizado da humildade, ou ele pode ficar ali indefinidamente nessa fase de subserviência e se vitimizando, tá? Então, esse é o primeiro estágio, a primeira figura que ilustra esse estágio é o camelo. A segunda figura, o segundo estágio e a segunda figura que ilustra esse estágio é o leão. O leão, ele usa o leão para exemplificar o momento em que a nossa consciência desperta, tornando-se crítica e permitindo ao espírito discernir e fazer escolhas por si mesmo.
A pessoa assume, então, a responsabilidade pela própria existência e experimenta uma nova forma de relação com o mundo, considerando agora suas próprias concepções e valores. Ao se posicionar de acordo com os seus próprios valores, o ser humano deixa de carregar valores alheios, que não lhe fazem sentido. Ele se torna corajoso e leal aos seus princípios, mas precisa cuidar para não exagerar nessa postura, desenvolvendo arrogância, orgulho e acreditando-se dono da verdade, superior e distante dos outros. Então, essa é a segunda figura, o leão. E a terceira figura, que é no terceiro estágio, ele utiliza a terceira figura para exemplificar, que é a criança. Ele utiliza a criança para simbolizar o renascimento, o recomeço, como se a vida, de fato, iniciasse a partir desse ponto. Ou seja, somente depois de haver desenvolvido a humildade, servindo como camelo, e a coragem de ser livre, no caso, né, de ser livre como leão, numa sociedade prisioneira de valores passageiros, é que o ser humano está pronto. Aqui nós vamos viver, aqui que a gente tem a oportunidade de viver realmente, né? Só que, nesse momento, gente, nós vamos entender que nós vivemos nesse mundo conscientes que nós não somos desse mundo. Então, são os 3 estágios e as 3 transformações que nós passamos. A da autoconsciência, a da força e do renascimento. É interessante, gente, que Nietzsche era um crítico total da religião. Mas aqui ele utiliza a criança como a representação da verdadeira sabedoria. Utiliza a criança como a representação da evolução. Provavelmente ele utiliza isso de uma forma inconsciente. Ele utilizou o mesmo símbolo de Jesus. Lembram quando Jesus fala? Digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. A doutrina espírita, ela nos ensina que a finalidade do espírito ao reencarnar é o nosso progresso espiritual. E para isso, gente, conforme vivemos aqui na Terra, é natural que passemos realmente por transformações provenientes da reforma íntima que nos cabe fazer. Nietzsche, na Voz de Zaratustra, chama atenção para algumas faces que precisamos desenvolver em nossas metamorfoses ao longo da vida. Primeiro, a de sermos servidores, humildes suficientes para nos envolvermos, para não sermos indiferentes aos problemas dos outros, ao sofrimento dos outros. Então, olha que bonito, ele fala dessa maneira. Primeira fase da nossa metamorfose, nós precisamos ser servidores. É quando ele faz a figura do camelo. Nós precisamos ser servidores, humildes o suficiente para nos envolvermos, para não sermos indiferentes aos problemas, ao sofrimento dos outros, propondo-nos a ajudá-los a carregar os seus fardos, sem, no entanto, nos tornarmos subservientes. Primeira metamorfose. Segunda, a de sermos firmes e corajosos, a ponto de não nos deixarmos levar pelos modismos ou valores
predominantes, mas capazes de seguir os próprios princípios, cuidando, porém, de não cairmos na armadilha, de nos sentirmos superiores, tornando-nos arrogantes. Segunda, né? Cuidado para não nos tornarmos arrogantes. E terceira metamorfose, a de sermos alegres, espontâneos, como são as crianças, esperançosas do futuro, livres de preconceitos e com energia para viver, aprender e crescer. Bom, então aqui nós vamos fazer o link, né, com o convite da Joana, que é o convite à prudência. Nós vamos observar que Jesus novamente antecipa aos filósofos, né? Ele antecipou o filósofo quando ele nos recomendou que ao viver entre lobos, lembra quando Jesus nos ensinou que ao vivermos entre lobos, recomendou. Aqui atualmente, quando a gente pega essa passagem de Jesus, que ele nos ensina que ao vivermos entre lobos, quais seriam os lobos hoje, na contemporaneidade, né, atualmente? Podem ser simbolizados por esses valores distorcidos, né, que nós estamos convivendo, os valores que a mídia nos passa, os valores desse governo tão corruptível, né? Então, esses valores tão distorcidos, a gente poderia entendê-los como os lobos que Jesus chamou, né? Ao vivermos entre lobos, nos conservássemos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, vamos voltar. Que ao viver entre lobos, nos conservássemos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Está lá no Evangelho de Mateus, né, gente? No capítulo 10, versículo 16. Então, essa recomendação do Cristo é a de buscarmos internalizar esses dois aspectos, que eles podem até parecer paradoxais, né? Mas, no entanto, eles são complementares. A humildade e a mansidão da pomba, e a prudência e a firmeza da serpente. Ao pensarmos, gente, as normas, culturas e comportamentos predominantes hoje na sociedade, nós vamos verificar o quanto esse ensinamento proposto por Jesus e relembrado por Zaratustra, né, é atual e de grande relevância. Olhem a nossa vida social. Olhem a vida social de todos nós, né? Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, um número ínfimo de pessoas, são capazes, gente, de transitar por esses dois caminhos de forma saudável. A maioria ou tomba na vitimização, na subserviência, fica lá indefinidamente como camelo, né? Deixando-se explorar pelo outro, ou cai na prepotência, colocando os outros a serviço de si. Não é mesmo? Isso é para refletir. Então, gente, é preciso focar, é preciso que a gente coloque o nosso objetivo, a nossa meta na conquista desse caminho do meio, nem na subserviência, ficar lá no primeiro estágio, e nem na prepotência de colocar o outro a serviço de si. Precisamos focar, precisamos colocar a nossa meta nesse caminho do meio, né? Como diz Jesus, quando vivêssemos entre lobos, manso como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, entre a humildade e a mansidão, e a firmeza e a prudência. Ao aceitarmos o convite de Joana, ao nos propor, né, que façamos essa reforma íntima, essas transformações, né, que passemos por essas 3 transformações que Zaratustra, né, nos incita a fazer,
que a gente possa se preparar para essa vivência pacífica, mas ao mesmo tempo resoluta e de muita prudência. Certamente nós vamos encontrar no final uma qualidade de vida muito saudável, né? Porque nós vamos estar muito próximos da pureza da alma, que inclusive é a próxima lição da Joana, a lição do próximo domingo, convite à pureza. Então, certamente nós nos encontraremos ao final mais próximos da pureza da alma, que é simbolizado pela criança. Talvez por isso ela tenha colocado na lição de hoje convite à prudência e na lição do próximo domingo convite à pureza. Porque, afinal de contas, né, gente, como diz o velho ditado, prudência e caldo de galinha não fazem mal para ninguém, não é mesmo? Bom, quero agradecer a vocês o carinho e a atenção conosco em mais esse domingo, deixar aqui o meu boa noite e dizer a vocês que na próxima semana estaremos aí com o convite à pureza, agradecer a Marina, nossa diretora, e desejar uma boa semana que está aqui iniciando, né? E domingo estaremos aí novamente. Até o próximo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, só
ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti,